trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde, amigos da 103.3 Rádio Sarandi FM. Estamos abrindo mais uma edição do Falando com a Nossa Gente. É um espaço aqui aberto para pessoas da nossa comunidade que vêm aqui contar um pouco da sua história, da sua vida, da sua atividade profissional, enfim, para que a comunidade regional saiba um pouco mais dos nossos convidados. E o Falando com a Nossa Gente tem o apoio da Iota Internet. Conta com serviço de portabilidade do telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica. E você ainda mantém o mesmo número. Maiores informações, 3361-4947. E Sicredi. Atenção você, produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando. O Sicredi também está incluído no novo Plano Safra. Fale com nossos gerentes, inicie seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E hoje estamos recebendo aqui no Falando com a Nossa Gente a sarandiense Samantha Shepansky. Ela que tem várias atividades na sua vida profissional e também é escritora e está lançando um novo livro que tem como título Os Dois Gritos. Daqui a pouco vamos falar um pouco da vida da Samantha como escritora, mas antes, Samantha, obrigado por ter comparecido aqui neste horário que é um pouco meio apertado para os nossos ouvintes, nossos convidados, mas iniciando assim, para saber para quem está nos ouvindo, quem é a Samantha Shepansky. Você é natural de Sarandi, qual a sua atividade profissional além de escritora, enfim, conte para nós e para os nossos ouvintes de toda a região, quem é a Samantha Shepansky. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço por estar aqui com vocês nesse momento que é muito importante para mim também, estar compartilhando essa vivência sarandiense. Então, eu trabalho com fotografia, trabalho com marketing também e trabalho com a escrita. A escrita é algo, digamos que uma parte mais genuína, é uma coisa que brota, é uma coisa que acontece, que eu necessito dela para poder enxergar as coisas e me enxergar também. E ao mesmo tempo acontecem os frutos, vêm os livros. Então é uma ocorrência de tudo o que acontece dentro de mim. Você, além de escritora, Samantha, você também teve outras atividades na sua vida profissional. Isso. Então, desde os... Vamos ver, eu fiz o Jovem Aprendiz na Schumann. Aprendi bastante ali, gostei muito de trabalhar com vendas, mas eu trabalhei também em jornal. Essa parte é algo que me chama muita atenção, porque tem bastante atividade. Então, é uma coisa que me deixa muito ligada, dá um fascínio, eu acho bem interessante. Mas a parte que eu estou estudando e que tem meu coração também é a psicanálise. Tu está estudando psicanálise? Isso. Uhum. E o porquê dessa escolha, Samantha, já que você tem, pelos seus livros, principalmente esse segundo livro, Os Dois Gritos, um tema bastante espiritual. Uhum. E a psicanálise, ela também é um mergulho profundo dentro da gente, é entender os porquês, é a gente querer se resgatar, se olhar, se enxergar e compreender o porquê dos nossos comportamentos, até para poder encerrar ciclos e abrir outros. Então,
é algo também, é esse mergulho interno. Pelo que eu percebo, Samantha, você tem uma tendência aí para trabalhar com a mente das pessoas, é isso? Estou correto? Isso. E de onde vem essa, podemos chamar, essa tua qualidade, essa tua qualificação, essa tua preferência? Eu acredito que cada pessoa já nasce com um dom. E vem da gente usufruir, colher e receber esses dons e colocar eles em atividade ou a gente sufocar. Porque quando a gente tem um gosto, amor por fazer algo e a gente recolhe, a gente se sente abafado. Então, muitas vezes eu deixei de não dar tanta atenção para não estudar a mente, mas eu me sinto abafada, porque eu tenho muita curiosidade. Aí é algo que me chama atenção, me dá vontade, porque eu acho assim um conhecimento libertador. E ele está muito claro nos livros. O que deu para perceber, Samantha, nessas tuas primeiras palavras aqui, você gosta muito de trabalhar com a mente das pessoas. E é difícil entrar na mente de uma pessoa? É muito complexo. Como cada pessoa ela tem o seu espaço, ela tem que ser respeitada também. Só que como tem a leitura corporal, também tem... A gente pode sentir o outro através da compaixão. Então, toda vez que a gente enxerga o outro, a gente se enxerga também, porque é um reflexo. E ao mesmo tempo que pede discernimento. E quando a gente tem discernimento, a gente também respeita o espaço do outro. Então, eu acho muito interessante. E muito acolhedor. Você falou até da expressão corporal. A pessoa que tem esse dom que você tem, ou essa vontade de trabalhar com a mente das pessoas, quem tem esse dom, ele percebe, como no teu caso, que corporalmente a pessoa tem algum problema mental, ou precisa de alguma ajuda em termos mentais? Pela Sim. sua expressão corporal, seu modo de agir? Sim. O corporal entrega muito, entrega também o interesse, o desleixo, ele entrega a expectativa da pessoa e é como se ele fosse uma assinatura do que a pessoa está entregando. Então, se a gente for analisar, também é um livro ali. Por mais que ele esteja fechado, aparentemente a pessoa vai estar ali, ela só vai entregar o que ela quer. Mas as ações, o se mexer dela também entrega muita coisa. Eu vou me aprofundar nesse tema, Samantha, já que você Pode. já deixou claro aqui que é um trabalho que você quer fazer, está fazendo e já tem conhecimento nesse ramo. Falando agora um pouco mais da questão corporal e até da maneira física da pessoa agir. Já foi chamado de o mal do século, que é a depressão. Pode-se perceber na maneira de agir, na expressão corporal de uma pessoa, que ela pode estar deprimida, pode estar com depressão? Pode demais, e principalmente no olhar. O olhar, ele carrega muita coisa. Então, só de você olhar para alguém, você vai sentir, sabe? Então, também é algo que pede muito discernimento e saber filtrar. Porque tem vezes, como já acontece comigo e com mais pessoas também, a gente sente e a gente acaba filtrando e ficando cansado. Então, assim, saber respeitar, saber sentir o que está recebendo, o que está vindo, para não se tornar uma coisa pesada, porque às vezes a gente tem essa sensibilidade, e quem tem, às vezes também sofre com isso, por sentir o outro, sentir que o outro também tem uma cruz como a gente tem. E daí, quando vê que ela é pesada, já quer correr, não quer sentir o peso. Só que quando a gente vê que com as nossas próprias mãos a gente não consegue resolver, mas que a gente tem Deus para nos ajudar, tem Jesus para nos ajudar a carregar e para respeitar o outro e para ter compaixão, se torna mais leve e não tão maçante. O primeiro livro que eu fiz, que foi Liberdade, O Ser das Estrelas, falava muito sobre a minha própria vontade de querer salvar as pessoas. Quando eu ainda não conhecia Jesus, quando eu ainda não conhecia Deus, mesmo tendo 18 anos, porque eu vim de um lar que não conhecia Deus. Então, assim, conhecia sim o Deus que a gente fala, mas não o Deus que perdoa, sabe? Mas sim como um Deus que ele é vingativo. Então, até receber esse amor, quando a gente recebe esse amor,
ele cura e aí ele trata. E eu só passei a conhecer ele, eu saí da onde eu saí, quando eu decidi. Eu pedi para ele, me ensina a ser alguém melhor. Você já passou Aí. por alguma experiência tua, pessoal, de perceber isso em alguma pessoa e tentar ajudar? E se isso ocorreu, como foi a receptividade? Então, acontece, tem casos na minha família de pessoas que têm depressão também e precisa de ter muita atenção, um olhar tanto na parte de psicológico, de psiquiatra, são mesmo tendo fé em Deus. Por causa que são áreas que Deus atua igual à ciência. Tudo é para a honra e a glória de Deus, mas elas existem, elas têm que ser trabalhadas, porque imagina só, a gente não usufrui dos medicamentos que ele deixou. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Sabe? Então, assim, a gente tem células, tem neurônios, tem todo um sistema dentro de nós. Tem toda a nossa descendência. Então, tem situações que Deus opera que a gente consegue se libertar e não precisar de medicamento. Mas tudo leva um tempo. Não tem como a gente tomar um pouco e parar, que aí piora os sintomas. Eles fica muito mais intensificado. Então, quando a gente aceita que existe dor, aceita que a gente é humano, sabe? Se torna muito mais leve de se relacionar com tudo isso tão complexo dentro da gente. Quando a gente aprende a pedir ajuda. Eu te falo isso, Samantha, até porque o ano passado eu sofri de depressão e depressão profunda. E todas as pessoas que foram me visitar, antes do próprio médico, é claro, todas falavam a mesma coisa. Se cuida e se agarra em Deus. Isso parecia combinado, mas não era combinado. Porque eram pessoas que muitas delas nem se conheciam. E, na totalidade, falavam a mesma coisa. Então, agora em diante, se cuida e pensa em Deus. Se agarra em Deus, o termo. Se agarra em Deus, outro se apega em Deus. Enfim, o objetivo era o mesmo. Até o próprio médico que me tratou nesse caso, aliás, a quem eu agradeço, e quando ele até demorou para dar o meu diagnóstico. E eu já estava ficando até um pouco mais irritado, porque não sabia realmente o que estava se passando. E o próprio médico disse, tu vai sair daqui, tu vai tomar só um remédio e se agarra em Deus. Então, o próprio profissional médico também fez essa declaração que eu já tinha ouvido muitas vezes antes do próprio médico. É claro, a medicina também anda junto nesses casos, né, Samantha? Anda. E, José, eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque tem que ter muita vulnerabilidade para assumir. E a vulnerabilidade conecta. Não tem como a gente se conectar com outras pessoas se a gente tá com armadura. E quando a gente se despe dessa armadura, a gente consegue se conectar com o outro e para o outro nos entender. E ao mesmo tempo também que a gente passa por testemunho. Só que quando a gente tira toda essa armadura também com Deus, para Ele vir socorrer, acontece o incrível, que acontece a cura. Porque quando a gente tem feridas, tem coisas dentro de nós. E não quer dizer, às vezes, claro que é tudo uma consequência. Todo mundo passa pelos porquês que tem a depressão, histórias e histórias, diagnósticos e diagnósticos. Se a gente se fechasse, como é que ia entrar a luz para curar e entrar nisso? Porque assim, por mais que não pareça, por mais que pareça que só é você. Essa luz seria Jesus. Isso. E por mais que você pense que é só você, é só a tua vida, não é. Porque a tua vida envolve os teus familiares envolvem outras pessoas e assim vai. Então nunca é só sobre nós. Samantha, você está lançando, é o segundo livro? Terceiro. Vamos falar um pouco, você citou antes o primeiro livro. Isso. Que, pelo que você falou, tem alguma ligação forte com o seu terceiro livro, que é Os Dois Gritos. No primeiro livro, qual foi a temática principal? A primeira temática dele foi assim. Aos 12 anos, eu lembro que eu senti o prazer das letras, da poesia que existe nessa conexão com elas. E eu ficava maravilhada escrevendo sobre
a natureza, a contemplação. E aí eu fui escrevendo, até que eu percebi que eu podia falar dos meus sentimentos. E eu fui escrevendo. Só que como eu não fui criada com a minha mãe, eu sentia também uma depressão muito forte. Era muito sobre internamente, por eu ter essa ausência dela. E aí, teve um tempo que, como lá em casa, a minha tia viu meu caderno, amiga dela, meu irmão, eu pensava, eu preciso parar de escrever coisa triste, porque o que eu escrevo os outros vão ver, vão sentir e vão ficar tristes. Então eu preciso escrever coisas alegres para os outros ficarem alegres também. Só que nessa busca, eu percebi que coisas dentro de mim estavam pulsando muito forte. E tudo é energia. E aí teve um dia que eu comecei a querer entender mais sobre mim. E o que aconteceu? Eu comecei a mergulhar, né, nessa parte sobre psicologia, para entender. Foi indo, até que eu fui para essa parte mais astral também, por eu ficar assim maravilhada a ver que existe. E aí o que aconteceu? O primeiro livro, como que eu não conhecia o caminho, ele ficou meio que, como é que eu vou dizer? Ele não tinha uma âncora. O meu próprio sofrimento era a minha âncora, daí no caso. Porque eu não tinha a luz no final do túnel. Então eu pensava, com todas essas minhas dores, eu vou me segurar nelas e eu vou me defender. Então foi o primeiro livro que eu escrevi. Só que, ao mesmo tempo, ele retrata sobre a nossa responsabilidade de trazer luz para a humanidade. Como o segundo, o terceiro também. Só que o primeiro, eu achava que eu tinha que fazer tudo sozinha. Porque eu não conhecia Deus, que pegava o meu fardo e tornava mais leve. Aí. Você acompanha o Falando com a Nossa Gente e hoje falando com a sarandiense Samantha Schepanski, em nome da Iota Internet e também do Sicredi. Terceiro livro sendo lançado, Os Dois Gritos. Tema principal, o que trata sua terceira obra, Samantha? Então, o terceiro livro, ele retrata sobre o grito de socorro, que é o grito de socorro para Deus e o grito de socorro sem Deus, que pode levar o homem até o suicídio. Então, ele é bem profundo mesmo, tratando sobre esses dois mundos, o visível e o invisível, o espiritual e o humano, a dor e a fé. E desde a capa do livro, se for observar, ele tem essa mensagem profunda nele também, que é essa parte mais escura aqui, que é para representar o universo e também a dor da nossa própria alma. Então, ele já vem com essa abordagem bem reflexiva. Então, assim, na parte de baixo representa o planeta Terra. E essas duas esferas significa tanto o visível quanto o invisível, o humano e o espiritual, a dor e a fé. E quando a gente grita, a gente coloca esse clamor de socorro, aquele socorro que a gente grita que ninguém vê, só o coração sente, só Deus, é lá no âmago da alma. É nesse momento que a gente grita e esse clamor sobe, atravessa o céu e Deus recebe quando a gente clama com fé. Aí é atendido. E nesse momento que a gente clama e a gente recebe a resposta, esse mesmo desenho, no espaço, quando nasce uma estrela, quando acontece essa colisão. E eu achei incrível porque eu não sabia que esse era o desenho do nascimento de uma estrela. Então tudo faz sentido, porque quando a gente acha que está passando por dificuldade e que não tem saída, na verdade é só matéria-prima para Deus fazer o milagre. Há um ditado, Samantha, que diz que Deus faz o impossível, o possível nós devemos fazer. Seria esse um ponto que você coloca aqui nesse seu terceiro livro, Os Dois Gritos? Eu acredito que você resumiu bem e falou muito sobre ele, porque é justamente quando a gente acha que é impossível de situações serem solucionadas, quando a gente vive aquelas escuridões da madrugada interna, quanto até no meio da multidão, e a gente acha que a nossa vida não vai desenvolver, não vai encontrar uma saída, mas é tudo Deus trabalhando, porque não existe deserto escondido que Deus não veja o homem. Então, realmente, a gente se apegar com Ele, não que seja um idolatrismo, mas a gente se ancorar, é caminhar com sabedoria, porque a gente precisa de um manual de instrução. Aqui, dos textos
coloca aqui, não existe deserto Isso. escondido que Deus não veja o homem. Não existe deserto escondido que Deus não veja o homem. É aquela situação de que Deus está em todo lugar. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, você responde se quiser, Samantha. Certo. É possível mentir para Deus? Não. Porque ele conhece o âmago da nossa alma. Porque às vezes a pessoa pode até se auto-enganar, achando que está falando com Deus e não está, na verdade está se auto-enganando. Você acredita que não existe como enganar a Deus? Não existe. Assim como não tem como a gente se esconder dele. Às vezes a gente pode fazer coisas escondidas do homem, mas de Deus não tem como esconder. Não tem. E os frutos também vêm à tona, por mais que a gente tente esconder, se recolher, pensar que as consequências não vêm, ela vem, que nem a semeadura, né? A colheita. Outro título que me chamou a atenção aqui é Viciados pelo Vazio. Se eu entendi bem, Samantha, são pessoas que vivem de uma forma, como vou dizer assim, uma forma sem preocupações com o futuro, sem nenhum tipo de pensamento religioso, independente de religião, pessoas que vivem somente no dia de hoje. Isso, e é uma abordagem que também me chama a atenção, porque esse viciado pelo vazio, as redes sociais, elas são maravilhosas, porque elas nos conectam, nos alcançam, nos colocam nessa potência que é a vida também, essa engenha, sabe? Esse movimento. Só que, às vezes, a gente fica tão preocupado com o melhor ângulo, tão preocupado com a armadura, que a gente esquece que a vulnerabilidade é justamente aquela que você mostrou. Essa dali, às vezes a gente não tem o nosso melhor ângulo, a gente não tem os melhores procedimentos, ter aquela estética, mas o ser vulnerável e ser como é, não desprezando os trabalhos estéticos, mas o ser como você é, ele é tão tremendo e às vezes recolhe isso por vergonha, porque pensa, não, eu tenho que ser perfeita como aquele padrão, mas aquele padrão, ele acaba oprimindo a gente, porque aquele não é o teu original. Samantha, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos sua presença aqui no Falando com a Nossa Gente nesse dia. Desculpa a garganta que a gripe pegou aqui valendo, mas agradecemos a sua presença e o pessoal que quiser aí adquirir os seus livros, onde eles estão à disposição? Estão comigo. É só me chamar através do Instagram, que é a escritora Samantha Schepanski, ou pelo Samantha Schepanski _, ou pelo meu WhatsApp também, que é 54984314287, que eu já vou dar o retorno, levo até a pessoa ou envio pelo correio também. E aqui encerramos o Falando com a Nossa Gente com o apoio da Iota Internet, que conta com o serviço de portabilidade do telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica e você ainda mantém o mesmo número. Mais informações, ligue 3361-4947. E Sicredi, atenção produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com os nossos gerentes. Inicie seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. Até o próximo Falando com a Nossa Gente.